E aí pessoal do YouTube, aqui é a BR Tático com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar Cold Steel Spartan. Esse canivete já é uma lenda talvez da Cold Steel. É um dos canivetes que tornou a marca conhecida, ou talvez mais conhecida. Famoso pela sua lâmina exagerada. E também pelo seu design um tanto agressivo, né? E isso é o que ainda tem e está explícito nessa peça. Ele tem algumas modificações que já passaram nessa lâmina e eu vou passar alguns detalhes para vocês. Mas antes eu gostaria de agradecer ao Matheus que me emprestou o canivete para que eu fizesse esse review. Eu afiei ele está afiado. O fio agora está bonito. Não sei se a imagem vai pegar legal, mas está bonito. E eu poli os washers também. É um negócio que é legal de fazer na Cold Steel. Ele abre mais suave. Vamos falar um pouquinho desse canivete. Então, primeiro eu vou passar as dimensões dele. Se você vai ver que ele não é um canivete pequeno. Ele é um canivete de 4,5 polegadas de lâmina. Isso reflete em 11,4 centímetros de lâmina. Não é um canivete pequeno mesmo. Esses 11,4 centímetros de lâmina, 4,5 polegadas, são uma lâmina recurva, hollow ground, né, com um pequeno desbaste em cima. Ela não tem uma ponta muito delicada, ainda assim, e ela tem um poder de corte impressionante. Quando você afia ele, você vê qual é o poder de corte dessa lâmina e você vê que realmente o resultado é espetacular e corta muito esse canivete. O poder de corte dela, claro, se concentra nessa barriga dela, característico dessa lâmina, né, de quando tem essa barriga grande. Eles também têm esse formato de lâmina também é encontrado no vaqueiro da Voyager, também da Cold Steel. Esse formato clássico ele amplia o poder de corte, inclusive a área de fio nessa parte aqui. E é onde você realiza a maior parte dos cortes no seu dia a dia. Porém, quando você for afiar essa lâmina, você vai ter um pouco mais de trabalho devido à curvatura dele. O Sharpmaker dá conta dele e outros afiadores que utilizam pedras pequenas. Se você tiver usar pedras largas, você vai ter um bom trabalho para afiar esse canivete. Eu gostei do formato da lâmina, eu achei bonito e ele ainda tem o poder de chopper, né? Caso você queira cortar o poder de decepar algo, tanto para uso tático também como para um uso outdoor. Caso você queira cortar um pouco de madeira, eu desaconselho um pouco fazer isso com canivetes, mas se você fosse usar um dos canivetes para isso, provavelmente seria um Cold Steel e talvez um desses seria um dos melhores indicados para a tarefa. Vamos falar um pouquinho. Essa lâmina aqui ele já é um Stonewashed, que é uma das versões mais recentes do AOS 8. Essa lâmina é a AOS 8 ainda da Cold Steel. Existem versões com a B-Blaster. A B-Blaster tem que ter um cuidado a mais, porque ela oxida. Oxida com maior facilidade, então você tem que cuidar um pouquinho mais, passando aí um WD-40 ou qualquer óleo que você usa para manter suas lâminas. Que mais? Deixa eu ver. O novo aço BD1, melhor que o AOS 8, é uma evolução. Ele, se não me engano, está saindo Stonewashed também, com esse acabamento, que além de ser mais bonito, ele ainda previne a oxidação e disfarça riscos. Para mim é um dos melhores acabamentos para lâminas, eu sou a favor dele. Se eu fosse escolher, colocaria em todos. Vamos ver um pouquinho mais do resto. Ele ainda assim, ele tem o sistema Wave, que é aquele sistema que sai aberto. Aquele da K47, aquele besterol todo. Então quando você fica ele no bolso, ele enrosca essa parte no bolso e já sai aberto. Claro que você tem que imaginar que um canivete de 4,5 polegadas de lâmina, já saindo aberto, causa uma estranheza e
alguns olhos bem regalados, bem regalados. Então esse não é um canivete para ser muito discreto. Se você se preocupa muito com isso, esse não é um canivete para você. Tanto que ele por si só já não é um canivete disso. Caso você queira um canivete só para defesa pessoal, para você nunca vai cortar uma maçã, nunca vai cortar nada, até pode ser, tá? Ele, por incrível que pareça, quando ele está no seu bolso, ele fica boa parte dele coberta. E ele fica bem destacado, bem guardado dentro do seu bolso. Um porém dele é que ele é um canivete bem largo. Então você tem que ver aí se seu bolso comporta. Eu não costumo carregar junto no mesmo bolso direito da calça o canivete e o celular. E caberia ainda assim, só que ele ocuparia um pouquinho mais de espaço. Ele, para abrir esse canivete com uma mão, você tem que posicionar, se caso não use o sistema Wave, a mão um pouco mais para cima, é o jeito mais fácil para mim, colocar aqui o dedo no thumb disk e dar uma jogadinha. Eu tenho medo de fazer isso com esse canivete, porque eu não tenho muita habilidade com ele, já que ele não é meu. Vamos lá. Vai ter que sair. Aí, desculpa, você coloca um pouquinho mais para baixo aqui, mais ou menos encaixa aqui. Vamos fazer mais uma vez. Eu não estou muito habilidade. Aqui, ó, meus dedos ficam aqui embaixo. Você encaixa o dedão aqui e dá uma jogadinha com o pulso, tá? Porque por ser um backlock, né, ou uma variação dele, ele tem essa negocinho que puxa a lâmina para dentro. Então você tem que fazer um esforcinho a mais para abrir a lâmina. E isso é uma característica da Cold Steel e dos backlocks. Claro que a Cold Steel, por ser a Triad Lock, não sei o que, a trava mais poderosa do mundo e etc. E tá? Ela é um pouquinho mais dura que o normal, então ela sofre um pouco. Normalmente é o seguinte, se você tiver que usar o uso tático, provavelmente você usaria o Wave e de outra forma você poderia abrir de uma forma mais segura e tranquila, abrindo de uma forma simplesmente assim. O cabo dele, eu gosto da ergonomia dele, por quê? Porque ele prende a tua mão de todas as formas, mesmo se você tivesse uma mão maior que a minha, o que a minha mão é média, ela caberia bem aqui dentro. Ela tem um pouquinho de cantinhos vivos aqui dentro, nessa parte. Ele, além do plástico, ele tem uns liners. E eu diria que era alumínio, mas não sei se é alumínio não. Ele, a meus olhos, pareceu ferro, aço, certo? Não ferro, aço. Mas talvez eu esteja errado. Eu sei que ele tem alguma coisa de metal ali. E é um canivete com uma boa pegada. Ele ainda tem o Skull Crusher, caso queira um uso menos letal ou não letal, talvez, se você acertar no lugar certo, desse canivete. E ainda assim, no Reverse Grip, ele funciona legal e dá uma pegada legal. Ainda você descansa o seu dedão aqui atrás. E caso você queira, você ainda consegue posicionar 3 dedos aqui em cima, certo? Mais para cima, e descansar o seu dedo indicador aqui em cima. Utilizar para alguma tarefa mais precisa. Seu dedão você descansa ele aqui e faz alguma tarefa mais precisa. De novo, esse não é o canivete mais discreto. Eu não sei se eu falei que ele pesa. No tamanho total dele, ele tem 26,7 centímetros e ele pesa 255 gramas. Então, de forma nenhuma, ele é o canivete mais leve que se encontra no mercado. Você deve considerar, caso você queira carregar isso, a possibilidade de carregar uma lâmina fixa, que há muitas delas que pesam menos que ele. E muitas vezes você deve analisar qual é o uso que você vai pôr sobre ele, né? Se você não for fazer um uso muito pesado, considere carregar um canivete mais leve. Para uso urbano, para uso tático urbano, eu recomendaria ainda da família da Cold Steel AK-47, Cold Steel Tawar ou Recon 1. Seriam opções melhores do que o Spartan. Eu acho que o Spartan ele fica um negócio meio urbano, meio outdoor.
certo? Se você queira algo meio em duplicidade, que possa agir nesses dois cenários. Ou realmente você gosta de canivetes grandes e pesados, que 250 gramas não é um canivete leve e com isso diminui a portabilidade dele no seu dia a dia. Então, se você for usar para um uso pesado, às vezes uma lâmina fixa seria melhor. E se for um uso outdoor, ainda mais uma lâmina fixa talvez viesse melhor a calhar. A exemplo disso, a minha Silver Pup Elite, ela pesa metade, basicamente, desse canivete. Claro que sem a bainha. Para você, em termos de comparação, o Military ainda assim é menor do lado dele, né? É um tanto menor. E metade do peso também, basicamente. São outras opções que você tem que considerar antes de você carregar esse canivete ou optar por ele. Mas, caso você queira, eu recomendo ele para uma pessoa que queira um canivete resistente, muito resistente, que vai fazer um uso pesado ou com um canivete que resista a isso, que você tenha consciência disso e tenha consciência do peso que vai carregar por assumir isso, Uh, o ideal para mim é uma atividade meio outdoor, meio urbana, ou então que eu acho que até para uso tático, eu acho que o Tawar 5 polegadas e meia deve ter o mesmo peso que ele. Só para você ter uma noção, então o Voyager 5 polegadas e meia deve ter um peso próximo a ele. Então você tem que considerar algumas coisas assim. Só que eu acho que ele, para um uso pesado, seja um dos melhores. Seja um dos melhores mesmo. E você quer saber? E eu, depois do que eu vejo, que eu reuni, depois do que eu pesquisei, depois do que eu tenho visto, entre os caras que falam, eu tenho o ZT 0301, 0300 não sei quanto, para uso pesado com S30V, frame lock, que não sei o que, desenhado com colaboração do Strider. E um desse, que custa $50, eu não falei o preço, ele custa cerca de $55, ele aumentou um pouco mais, acho que foi para cerca de 65, perto dos 70, com aço novo BD1. Eu preferia ter um desse para uso pesado do que o ZT 0500, 0301 e alguns quantos ZTs que têm apresentado problemas aí. Se você procurar alguns vídeos no YouTube, você vê que eles dão problemas. Essa trava é praticamente indestrutível. A lâmina, o aço, é bom, claro, não é um S30V. É um AUS8, você vai ter que afiar com um pouco mais de frequência, principalmente se você tiver que usar mais. Mas, inclusive, até se você tiver que usar em campo, ele vai ser muito mais fácil você afiar do que um S30V no meio do mato. Imagina você afiar um S30V no meio do mato. Eu acho que ele é uma ótima opção para isso, para um canivete de uso pesado, pesado mesmo. Com essa intenção, eu acho que talvez seja um dos melhores canivetes. Se eu tivesse que escolher um canivete para uso pesado e alguém me desse assim, numa situação realística, que eu tivesse que escolher e eu fosse, você vai precisar usar, você vai ter que não sei o que, você quer um desse ou um 0301, certo? Sem preço, sem custo, sem nada, você vai ganhar um dos dois. Eu ficarei com esse. Certo? Sem contar que o 0301, se eu acho que não me engano, ele bate na casa dos 200, $300, se é que é produzido ainda, não sei dizer mais. Ou então uma lâmina fixa, tá? Isso aqui caso você queira optar por um canivete ainda assim. Que isso daqui você pode portar no bolso de uma forma discreta, relativamente discreta. Que ele ainda assim ele não é tão discreto assim. A Cold Steel desafia a indústria fazendo canivetes dessa forma, né? E forçando a Spyderco e outras marcas a tentarem fazer outras coisas assim,
E mais, elas ainda não conseguiram. Ainda não conseguiram. Por isso que a Cold Steel é o que a Cold Steel é. E é por isso que o Spartan é o que ele é. Então aqui é BR Tático com mais um vídeo. E abraço. Clica só em gostei no vídeo, compartilha aí no Facebook. Ajuda aí do jeito que você puder. Deixa o seu comentário também. Me adiciona no Facebook. Também minha página oficial lá. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é mais fácil você me procurar no Facebook, tá bom? Então aqui é BR Tático com mais um vídeo e abraço!